Agradeço ao Roberto, que ele falou sobre palestra, mas nós nos reunimos hoje, foi nos dada a oportunidade de só conversar um pouquinho mais com vocês, um pouquinho mais do que o habitual de sempre. Então nós não podemos dizer que é uma palestra, mas é uma conversa fraterna, levando um pouquinho do que a gente aprende, do que a gente sente no nosso dia a dia sempre, né? E o nosso tema que a gente colocou é Jesus e a voz da consciência. Então nós gostaríamos de lembrar um pouco dos trabalhos de Jesus, da interação dele, da dedicação dele, desde os primórdios, desde o início. Então vamos voltar aí no tempo, milhões de anos, na formação do nosso planeta, onde Deus, nosso Pai maior, deu autoridade de governador do planeta para Jesus, junto com muitos outros espíritos trabalhadores de esferas mais elevadas que se dedicaram à manutenção e à formação do nosso planeta Terra, desde a sua criação, ao seu resfriamento, a tudo que era necessário para que fosse trazido vida para cá. Uma missão que Jesus assumiu desde aquela época, se dedicando com carinho e amor, como ele sempre faz, a gente vê nos evangelhos, que é escrito, trabalhando sempre para que aqui um dia existisse vida, e aos poucos trabalhando o mineral, o vegetal, trazendo água com o resfriamento do nosso planeta, foi se formando a água, e começou o início da vida na água, uma vida ainda tão minúscula, microscópica, e foi evoluindo ao longo do tempo, sempre com a orientação de Deus, nosso Pai maior, e com o governo de Jesus, a manutenção, tudo que era necessário, os olhos de Jesus sempre com amor e carinho em tudo que era criado aqui, e trazendo sempre essa evolução até chegar ao ponto dos vegetais, dos animais e os primeiros primatas que chegaram no nosso planeta, os primeiros homens que agiam ainda muito por instinto naquela época, e evoluindo ao longo do tempo, segundo o que existia no planeta, ainda com a supervisão de Jesus e o seu carinho, trazendo tudo que era necessário para a melhoria do planeta. Espíritos elevados de outros planetas de Capela, que foram exilados de lá, foram reencarnando na Terra, para trazer ensinamentos novos para nós. Digo nós porque estávamos aí também já naquela época, em estados que às vezes não conseguimos explicar ainda, mas já estávamos na Terra. E esses povos de Capela, esses espíritos que foram exilados de lá e reencarnaram na Terra, que também ajudaram com o início de novos povos, de novas civilizações, para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso planeta. Estando tudo em uma ordem preparada, então Jesus se prepara para encarnar na Terra. Porque Jesus era um espírito que não necessitava mais de reencarnar, um espírito muito evoluído. Então Jesus se propõe a encarnar na Terra para trazer uma boa nova para nós, para orientar, para nos conduzir de uma maneira diferente. Uma época em que aqui existia muita barbárie, muita coisa, o povo era muito leigo, muito simples e muito agressivo.
Então Jesus se propõe a vir para trazer algo diferente nesse planeta. Encarna Jesus numa família muito simples, em um lugar simples. Nós conhecemos a história, nós somos repetidores de conhecimentos que existem há milênios, e é assim que funciona o crescimento do ser humano sempre. Cresce, Jesus nasce em Belém, na Judéia, né? E cresce em Nazaré. Por isso o nome Jesus de Nazaré, que ele leva até hoje, Jesus de Nazaré. E cresceu lá, num lugar muito humilde, numa carpintaria, aprendendo a profissão. E depois de muitos anos, tem poucas passagens de Jesus nos evangelhos, mas dizendo que Jesus era uma criança um pouco rebelde. Então, nas poucas passagens que existem, citam isso às vezes. Mas é que Jesus era um ser tão divino, que era uma pessoa decidida. Então, eles dizem essa passagem quando ele foi pego nas igrejas conversando com os senhores da lei daquela época. Então, ele tinha uma autoridade, um conhecimento diferente das outras crianças. Então, era entendido como uma criança rebelde. Mas era uma criança meiga, decidida, tinha conhecimento das leis da época e da religião, que cresceu no meio deles. E o seu pai e sua mãe sempre orientando, encaminhando, como cada um de nós faz com os filhos. Ele também não foi diferente, uma vida simples. E chegando até a data que iniciou a sua missão em busca dos apóstolos. Não sei se podemos usar a palavra em busca, mas ele foi buscando cada amigo, cada apóstolo, um de cada jeito. Um tinha um temperamento difícil, outro era mais tranquilo, outro não tinha uma vida tão regrada, como cada um de nós hoje. Ele escolheu pessoas diferentes. Uma estava com a vida perdida, como eles diziam, o outro cobrava impostos, não era bem visto, nem foi bem visto pelos outros amigos quando Jesus o chamou para que seguisse, né? Mas ele falou: eu também escolhi você, né? E você também era diferente, nós precisamos de diferente. É o que acontece na nossa vida hoje. Todos têm as suas qualidades, as suas diferenças. Então Jesus seguiu com sua missão, sempre dando exemplo de bondade, de mansidão, trazendo uma boa nova diferente, numa época que só existia o que Moisés deixou, a lei que Moisés deixou. Como era um povo muito simples, eles tinham que temer Deus naquela época. Por isso as leis de Moisés seguiam o olho por olho e dente por dente naquela época. E Jesus não veio acabar com essa lei, mas sim transformar, completar com o que ele chamava de amor. Ele veio trazer amor para a terra, né? Os apóstolos eram diferentes sempre, às vezes discutiam entre si, os evangelhos dizem, mas ao longo do tempo, com a convivência com Jesus, eles foram se modificando, como a gente vai se modificando com o entendimento das coisas ao longo do tempo. Então, existem apóstolos que foram até apelidados por Jesus mesmo, os evangelhos falam, de Pedro e João, os filhos do trovão. Até a série cita em situações, e nos evangelhos, se vocês procurarem os evangelhos, foi Jesus que apelidou por conta do temperamento que tinha. E João, ao longo do tempo, foi se tornando, eles diziam, o apóstolo preferido de Jesus. Mas não é que ele era o preferido, ele se modificou ao longo do tempo com a convivência com Jesus. Porque todos que conviviam com Jesus naquela época se modificavam ao longo do tempo.
tendo o temperamento que tinha, porque a energia que ele trazia e depositava em cada um, que é a mesma coisa que ele faz ainda hoje, se a gente parar para sentir, quando a gente faz uma prece e conversa com ele do nosso jeito, a gente sente a presença. Então, a energia que ele tinha, a autoridade moral que ele tinha, quando ele conversava com os apóstolos, principalmente com eles, que estavam sempre juntos, ele levava paz e um entendimento diferente da vida. O que era necessário para conquistar o reino de Deus, igual eles falavam, ele levava de uma maneira simples e diferente, né? E João foi sim, se aproximando mais de Jesus, se tornando quase que um dos melhores amigos de Jesus, foi o apóstolo João, assim dizem os evangelhos. Jesus veio para a terra e a busca dele constante, as caminhadas que ele fazia nos montes, onde ele pregava na beira dos lagos, as aldeias que ele visitava, as cidades mais humildes, mais simples. Então ele estava sempre no meio dos humildes. Não que ele não visitasse e pregasse para pessoas que tinham posses e tinham dinheiro, mas sim, ele estava sempre com os mais humildes, os mais sofridos, que ele dizia ser os pequeninos, seus pequeninos. Sempre nessa caminhada e desenvolvendo aquele trabalho que ele veio, que ele falava, a minha igreja tem que ser baseada de outra forma, ele dizia para os apóstolos. Em toda a sua caminhada, ele curou os paralíticos, os exemplos que a gente tem das curas de Jesus. Ele não só curava o físico, mas ele mostrava um caminho novo para ele caminhar. Ele não só curava a visão de quem era cego, mas ele mostrava uma nova ótica de vida, diferente do que ele tinha. E qual era a verdadeira vida aqui na terra? Quando ele acolhia as crianças e pedia que deixasse que ia até ele, é porque elas tinham pureza de coração. As crianças, elas são inocentes, elas trazem o que elas têm de melhor até uma certa idade, quando começa a sua individualidade a predominar, e ela trazer em si e deixar que transpareça mais a bagagem que ela carrega consigo, de milênios às vezes que a gente traz, os defeitos que a gente tem. A gente passa a ter um pouco mais de malícia, as crianças não têm malícia. E Jesus, ao longo da caminhada, nos ensina tudo isso. E nos mostra que o caminho que a gente segue, cada um pode escolher, nos dando livre-arbítrio pleno em tudo que a gente faz. Então Jesus não veio só trazer uma boa nova, ele veio também para despertar na humanidade da época, despertar uma consciência dormente, veio despertar nossa consciência, através do conhecimento, através de tudo que ele falava naquela época. A voz da consciência é como uma bússola que nos dirige. Então, no Livro dos Espíritos cita o que é a consciência. A consciência é a voz de Deus dentro de cada um de nós. É aquela voz que conversa com a gente quando a gente pensa uma coisa errada. É aquela voz que conversa no ímã da nossa alma quando a gente faz algo errado e sabe que está errado, e que não podia ter feito, mas fez. A consciência é aquela que fica feliz quando você sabe que aquilo é certo e faz. Então você sente alegria no que fez, você vê que conquistou, que conseguiu. Porque a nossa vida todo dia é assim. É uma vida de busca, cada um tem a sua dureza, a sua dificuldade. Nos momentos de dureza a gente recorre a Jesus para nos amparar. E Ele nos traz esse amparo sempre, através dessa ligação. Quando nós ignoramos essa voz, nós passamos a sofrer. A sofrer muitas vezes
a dor da alma, que a gente diz. A psicologia moderna hoje chama de depressão, de transtorno, de tantos outros nomes que tem, e tem remédio para tudo isso. É claro que é necessário isso hoje, mas tudo vem do desajuste da nossa consciência, das nossas buscas, das nossas escolhas erradas. Tem um livro que chama As Dores da Alma. Ele é Francisco de Espírito Santo Neto, do Kiko, e é escrito Hamed, que fala para nós. Ele fala que a consciência de desajuste, eu vou dar um exemplo bem simples, é como se fosse uma máquina trabalhando fora de coordenação. Ela traz desajustes internos para nós, no espírito e passando para o físico ao longo do tempo, trazendo as doenças físicas, as desarmonias de toda a ordem que a gente sabe sempre, e o entendimento disso tudo é muito importante para nós. O livro nos mostra também que a dor não surge por acaso. Ela é consequência dos conflitos internos, cultivados, e das escolhas que fazemos contra aquilo que nós sabemos ser o certo. Quando ignoramos a consciência, nós criamos o desequilíbrio, como eu disse. O desequilíbrio se manifesta no invisível, que é a nossa alma, o nosso espírito, e somatiza no corpo, sempre no corpo. Os remédios vão equilibrando tudo que acontece em nós, mas se a gente não curar a causa disso, o sofrimento ainda continua sempre, né? Hamed, ele nos diz também que podemos reverter isso através da autoanálise, do autoconhecimento, buscando a causa dos problemas, com o auto-perdão, porque muitas vezes nós tomamos caminhos, fazemos escolhas que é por uma vida toda, e passamos a vida toda arrependidos por conta dessa decisão, sofremos com isso, por dentro, é um sofrimento íntimo, por conta dessa escolha. Ele diz que nós podemos reverter isso ao longo do tempo, fazendo melhores escolhas, compensando tudo isso, nos transformando em pessoas menos rígidas, mais flexíveis, mais entendidas, amando mais, perdoando mais, esquecendo mais, porque às vezes nós temos atitudes que duram por décadas. Por conta de pouca coisa, nós passamos a ter ódio ou algum outro sentimento por pessoas e passamos uma vida toda dessa forma, sem a modificação, com esse pensamento cristalizado, com esse pensamento físico, gerando doença física sempre, trazendo enfermidade para a nossa alma. Deus nos fez perfeitos na sua criação. Ele nos deu um corpo perfeito. Muitas vezes nós sabemos que muitos nascem com deformidades por conta de expiações ou de provas também. Nós sabemos disso já. Mas Ele nos deu a oportunidade, como a Viviane cita sempre, de respirar os movimentos vegetativos do nosso corpo. A gente pisca sem nem perceber, a gente respira sem perceber, né? Tantas outras coisas, o batimento do nosso coração é sem a gente perceber tudo funciona em harmonia,
Quem causa os problemas para nós somos nós, com os nossos desacertos, com os nossos pensamentos, através das escolhas que nós vamos fazendo ao longo do tempo. E a vida nos convida e nos chama todos os dias a decisões maiores. E nós precisamos, muitas vezes, ser decididos nesses momentos. Como Jesus dizia em umas passagens do Evangelho, que saia da tua boca sim, sim, não, não. Que era para que a gente fosse decidido. É claro que na nossa vida, muitas vezes, a gente brinca até que é melhor perder a piada do que perder o amigo. Que muitas vezes, em certas discussões, é melhor se calar do que tornar aquilo um pouco maior do que já está. Mas nós temos que tomar decisões muitas vezes, mesmo dentro do nosso lar, no nosso trabalho, com as pessoas que nós estamos, para que a gente não adoeça depois. Mas tomar uma decisão não significa que eu deva brigar, mas sim que eu coloque o que eu sinto e penso de uma maneira diferente, com um tom de voz diferente. Isso nós vamos ter que exercitar ao longo do tempo. Essa energia que existe em nós, como eu disse dos apóstolos, é uma coisa que tem que ser trabalhada ao longo do tempo, devagar, por cada um de nós. Mas como que eu vou fazer isso para mudar isso em mim? Começar do lugar que eu acho que é mais importante e o menor possível. O que eu acho que eu possa conseguir ao longo do tempo mudar em mim. Porque todos nós temos defeitos e qualidades. Nós enxergamos nas pessoas que convivem conosco, na maioria das vezes, as más qualidades, nem sempre as boas. Mas as boas, às vezes, sobressaem. Mas ao longo do tempo, nós vamos caminhando e aprendendo, e se a gente trabalhar isso tudo em nós vamos conseguindo mudar esses detalhes em cada um de nós, como os apóstolos faziam. Os apóstolos nem sempre entendiam o que Jesus dizia, ou queria passar com as parábolas, como a gente faz ainda hoje. A gente estuda, busca, aprende, nem sempre a gente consegue passar, como nesse momento, o que a gente aprende da maneira que gostaríamos, mas o importante quando a gente conversa, ou coloca o que a gente sente, ou coloca a nossa posição na hora das decisões, o importante é o nosso sentimento, não só a palavra. A fala mansa, como Jesus fazia, o olhar meigo, porque a gente denuncia a raiva no olhar, no falar sempre, a maneira com que a gente fala. Uns falam, como meus amigos falam, que se amarrar minhas mãos eu não converso. Outros falam alto demais e parece que estão brigando. Cada um tem o seu jeitinho. Essas diferenças é para completar o que cada um traz dele para o mundo. Jesus falou para a gente se amar uns aos outros e que todos nós éramos irmãos. Nós ainda não conseguimos entender isso até hoje, porque para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente busca primeiro o interesse pessoal, o nosso interesse pessoal, na maioria das vezes. Depois a gente vê o que pode ser feito para o próximo. Ao longo do tempo a gente vai modificando isso em nós, trazendo situações diferentes e sabendo decidir diferente. Quando Jesus esteve aqui e coube a Pilatos julgar Jesus, olha que oportunidade que cada um tem no dia a dia, de uma maneira e uma maneira mais simples e uma posição mais simples, mas que também é dado para cada um de nós escolher, tomar decisões. E Pilatos, Jesus foi levado até Pilatos para que ele decidisse se ele vivia ou morria.
E quando Jesus chegou até Pilatos, Pilatos fez as perguntas, se ele era filho, realmente filho de Deus, se ele era o rei dos judeus, e ele disse, respondeu que ele que dizia, você que o dizes, você é rei dos judeus? O meu reino não é desse mundo. Então, estava nas mãos de Pilatos aí decidir, e ele por muitas vezes disse que para os chefes do julgamento, que Jesus era inocente. Eu não tenho o que dizer desse homem, porque ele é inocente. Mas a pressão que ele sofria pelos chefes do Sinédrio era muito grande. Então, cabia a ele tomar uma decisão: deixar Jesus vivo ou condenar a morte, a crucificação. Ele tentou de várias formas livrar Jesus, até oferecendo Barrabás em troca de Jesus, que era feito isso na época, mas o povo quis que crucificasse Jesus. Nessa época a gente diz povo, mas éramos nós que estávamos ali. Nós que caminhamos com Jesus, muitos de nós que fomos curados por Jesus, muitos de nós que cuspimos em Jesus depois, muitos de nós que carregamos uma espada na mão e tantas outras coisas, afiamos os pregos que foi cravado em Jesus, mas Pilatos não teve a firmeza de decidir pelo certo, não teve uma luz na consciência para escolher o que era certo no momento, e decidiu porque era mais cômodo. E muitas vezes nós fazemos também essa escolha, porque é mais cômodo para nós. Porque se ele escolhesse julgar Jesus naquela época, ele perderia a posição, com certeza, que ele tinha. Então ele lavou as mãos, foi aquele ato, de lavar as mãos. Eu não condeno esse homem, eu entrego para as suas mãos. Mandou para um outro poderoso, ele mandou para ele de volta. Então Jesus foi condenado e crucificado, mas ainda continuou com a gente e continua até hoje, nos iluminando, nos abençoando e nos ensinando a tomar decisões todos os dias que nos levam a ser pessoas melhores, a ter uma vida melhor. A nossa consciência, ela acusa todos os momentos das nossas escolhas e nos mostra como a consciência, a lei de Deus dentro de nós, é uma luz divina nos orientando o que é certo e o que é errado, nos dá a oportunidade para escolher. Jesus nos dá sempre abertura e oportunidade para escolher o que a gente quer da nossa vida. E as escolhas todas têm consequências. Eu lembro uma historinha de dois meninos, acho que muitos devem saber já, que iam para a escola e passavam sempre em um caminho. E uma tarde, eles, voltando da escola, eles encontram um casaco na beira da estrada, de terra naquela época, e eles olham ao longo do campo um homem trabalhando, no sol, e já cansado, porque já era tarde, e um dos meninos tem a ideia de pegar a roupa dele e esconder. Nós já fizemos isso muitas vezes, não fizemos? A ideia de criança é danada, de fazer brincadeira e tudo mais, e eles também não eram diferentes. E o menino mais velho falou para ele assim: eu tenho uma ideia melhor, vamos pegar em vez de esconder a roupa, vamos pegar $1 cada um e vamos pôr dentro da botina dele, e nós vamos esconder para ver a reação que ele vai ter quando ele chegar, porque era o que o outro queria fazer, e a reação que ele ia ter quando chegava lá, e a botina dele não estava lá e nem as roupas. Então foi o que eles fizeram, colocaram o dólar dentro, o outro não gostou, porque teve que dar dinheiro ainda, e pôs o dólar dentro da botina do homem e se esconderam, e demorou para ele voltar do trabalho. Voltando do trabalho, eles tudo contentes ali esperando a reação do homem,
E o homem foi com a botina, sentiu um negócio dentro, tirou, era $1 que tinha dentro. Ele olhou para todo lado, não viu ninguém. Foi para outra botina, outro $1 dentro da outra botina. Aí ele se emocionou e começou a chorar. E ele, a historinha conta que ele se ajoelha e agradece a Deus naquele momento por aquele dinheiro que veio de mãos desconhecidas, que era um dinheiro que ele ia poder comprar o pão, os filhos na casa dele, que lá faltava de tudo, e o remédio para a mulher dele que estava acamada há tanto tempo, né? Que aquilo era uma bênção e que ele desejou naquele momento que eles fossem iluminadas, as crianças. Não sabia que eram as crianças, mas que aquela mão desconhecida que levou o dinheiro fosse iluminada. E quando esse homem foi embora, o outro menino perguntou para ele: o que você sentiu agora com essa brincadeira que nós fizemos? Não te trouxe uma paz muito grande? E o outro concordou: sim. Esse tipo de escolha nós podemos fazer no nosso dia a dia. Uma historinha tão simples que a gente lembrou de tanto tempo atrás, que o povo põe nas redes sociais, em todo lugar, que faz tão bem para nós. Essas historinhas faz a gente perder muito tempo para ouvir. O Evangelho, os livros que trazem coisas boas, fazem a gente perder. Essa palavra perder tempo não existe, porque faz a gente ganhar tempo, faz a gente trazer para dentro de nós coisas boas, faz a gente perceber que a vida não é somente a matéria. Além da gente depender de tudo isso para sobreviver, do nosso trabalho, além da correria que a gente tem no nosso dia a dia, cada um do seu jeito, além do nervosismo que a gente passa, porque nós somos de pavio curto sempre, em todo lugar. Se a gente está no trabalho, às vezes a coisa não dá certo, a gente se irrita. Se a gente vai em casa e uma coisinha diferente que surge, às vezes a gente não fala, mas se irrita, né? Se a gente está na fila do banco, demora. Hoje não tem mais fila, né? Tudo pelo celular, ou numa fila diferente, e demora, a gente se irrita, a gente quer estar sempre na frente, ou ter alguma vantagem de alguma coisa. E a gente percebe que os ensinamentos de Jesus nos dizem que quando a gente toma vantagem com o homem, a gente perde com ele. Quando a gente leva vantagem com o homem, a gente perde com Deus sempre. E ele nos ensina que o melhor para nós é o equilíbrio, buscando o equilíbrio devagar de o que está bom para mim, está bom para o outro. Mas como eu vou saber disso? É só a gente parar, aquela coisinha simples de parar e analisar. Se ele fizesse para mim o que eu vou fazer para ele, será que eu gostaria? Só por aí a gente tira uma base, né? Então, as oportunidades são dadas para nós todos os dias. Como a gente já sabia e apenas a gente repetiu, Jesus co-criou esse planeta com permissão do nosso Pai Maior, um espírito de uma elevação que a gente não tem nem condições de dizer, colocou cada um de nós aqui na Terra para viver, porque nós não vivemos só agora, só essa encarnação. Quantas encarnações nós já estamos patinando? Encarnações anteriores ou outras ainda mais para trás, nós carregávamos espadas e escudos na mão e matávamos em nome de Jesus, ou colhíamos impostos, ou é uma barbaridade o que a gente fazia há muitos anos atrás, e hoje nós já estamos melhorzinho um pouco, por conta das escolhas que nós temos. Hoje nós temos já condições de escolher, de vir numa casa de oração, de ler um livro bom, de fazer uma coisa boa, de fazer uma doação, de aprender com a doação, deixar um pouco do nosso sentimento também, não só o que nós doamos. E o mais importante, quando eu faço algo, é o sentimento que eu coloco. Quando eu abraço um amigo que chega, ou falo que eu estou feliz com a vinda dele, é o sentimento que eu ponho na minha fala. Porque a gente engana o homem, mas Deus não, nunca a gente engana Deus, né? Jesus está sempre do nosso lado, nos dando essa oportunidade então.
E eu agradeço a oportunidade de vocês terem paciência de me ouvir hoje. Como eu disse, é somente uma conversinha que a gente faz para a gente ir treinando, para ver se a gente consegue, ao longo do tempo, conseguir conversar mais com vocês aqui, trazer algo de bom que a gente acha e vai conseguindo ao longo do tempo, no nosso grupo de estudos sempre, né? Que a gente aprende muita coisa boa, gente, aqui nos estudos, é uma bênção. E a gente, estando junto aqui nos evangelhos também, nas palestras, a gente aprende sempre muita coisa boa. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê a oportunidade sempre de crescimento, de melhoramento, que a gente possa abrir os nossos olhos essa modificação depende de cada um de nós sempre. Eles estão sempre do nosso lado, nossos anjos de guarda, Jesus está sempre do nosso lado, porque nós pensamos em Jesus muitas vezes muito distante de nós. E Ele diz que está mais próximo do que a gente pensa. Deus está dentro de cada um de nós. Quando criamos, Ele deixou a fagulha divina em cada um de nós. E está na nossa consciência. Deus está na consciência de cada um. Por isso essa voz conversa com a gente todos os dias, todos os momentos, né? Jesus nos ilumine. Nós vamos fazer uma prece de encerramento agora, pagar. Paga, por favor. Agradeço a paciência de vocês, de me ouvir, de me dar a oportunidade de estar com vocês e falar um pouquinho mais do Evangelho, com muita deficiência ainda, mas muito grato da oportunidade. Vamos então nesse momento agradecer a Deus, nosso Pai maior, mais uma vez, a Jesus, a equipe espiritual que nesse momento envolve cada um de nós nos seus lugares, e que do mais alto é derramado sobre cada um de nós fluidos benéficos que chegam até o nosso centro coronário e adentram o nosso perispírito e os plexos nervosos todos do nosso corpo físico para harmonizar. Gratidão a Jesus pela oportunidade da noite de hoje. Te agradecemos pelas bênçãos que tem dado para cada um de nós. Te agradecemos por nos fortalecer nas dificuldades, nas provações que cada um passa e que cada um sente tanta dificuldade ainda de vencer. Te agradecemos pela oportunidade que nos dá de ser abraçados por aqueles que já partiram antes de nós e muitas vezes nos visitam, nos trazendo tanta paz, harmonia, nos dando a certeza de que sempre que podem, que têm permissão, nos visitam. Agradecemos os amigos que já partiram e têm a oportunidade de serem trazidos aqui para estarem conosco nessas noites que nos reunimos em nome de Jesus, em que eles têm permissão para estar conosco para aprender da boa nova de Jesus, de receber também dessas luzes que vêm do alto e que vêm organizando a nossa alma, todos os centros de força, harmonizando e derramando remédio no nosso corpo físico, por conta das nossas más atitudes, más tendências, os maus pensamentos que nós temos nos nossos dias. Médios que todos nós somos e que absorvemos energias em todos os lugares que estamos, que possamos também saber desprender de nós as melhores energias, que
que possamos, ao longo do tempo, desenvolver um olhar diferente e, através do olhar, também transmitir energias boas, sem nem preciso falar. Então agradecemos a Deus sempre pelo que tem feito por cada um de nós, pelas oportunidades e, mais uma vez, por nos fortalecer na hora da dor. Mais uma vez, por estar no nosso meio hoje. Gratidão, então. Que possamos, então, nos preparar para o passo, onde receberemos, então, continuidade do tratamento, onde as energias das esferas mais elevadas dos nossos amigos vão dar para cada um de nós o que cada um de nós merece na quantidade certa. Que possamos nesse momento também mentalizar aqueles que nós amamos, onde quer que estejam, na nossa casa, em outros lugares ou na espiritualidade, que recebam o nosso carinho, o nosso abraço, nesse momento, com muita paz.